Vocês estão animados? Glória a Deus. Tá alto? Tá meio alto, não tá? Tá baixando? Vai dar certo. Glória a Deus. Nós vamos tirar o nosso dízimo e oferta no final, amém? Como eu costumo fazer, para a glória do Senhor Jesus. Essa palavra que nós vamos falar sobre fidelidade, ela vai cair nisso, na sua generosidade, no trato dos dízimos e as ofertas. Mas a palavra de hoje fala sobre fidelidade para reinar, amém? A importância de nós sermos fiéis ao Senhor, amém? E aí você precisa prestar bastante atenção, porque eu vou iniciar falando a respeito do Velho Testamento, para que você possa compreender a analogia que Deus vai fazer, trazendo para os nossos dias, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te rendemos graças por esse dia, te rendemos graças, Senhor, porque hoje nós temos a oportunidade não só de estar na sua casa, mas como corpo, como igreja, de celebrar os 2 anos da Casa do Recreio, Senhor. Que como casa, Senhor, significa que nós estamos crescendo, expandindo, Senhor, expandindo debaixo da sua graça, do seu amor, mas principalmente expandindo o seu reino sobre a terra, meu Pai, levando a palavra do Evangelho do Reino aos 4 cantos dessa terra, e que assim o Senhor possa nos permitir continuar fazendo, Senhor. Então eu te peço aqui em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nos render diante de Ti, em corpo, alma e espírito, para que a Tua palavra, que é vida, venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra que é vida, Senhor, venha nos transformar, que a Tua palavra que é vida, Senhor, venha em nome de Jesus frutificar em nós, para que o Senhor, quando vier buscar uma resposta a essa palavra plantada, nós tenhamos, Senhor, a resposta que o Senhor espera, que é Cristo crescendo em nós a cada dia, se aperfeiçoando a cada dia em nós, Senhor, para nos tornarmos a conformidade, Senhor, do Teu Filho perfeito. Então nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo pregue a nós o Seu Evangelho, remova do nosso coração e da nossa mente todo o pré-conhecimento já estabelecido, Senhor, porque queremos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através da Sua palavra. Então revela a nós a Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, conformados à Sua fidelidade, ao Seu desenho, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou começar com uma pergunta e eu espero que os irmãos saibam responder. Quantas tribos Israel tem? Não, tem que falar, eu não estou ouvindo, sou minha surda. Do quê? 13 tribos? 13 tribos, É normal a gente achar que Israel possui apenas 12 tribos, mas Israel possui 13 tribos, amém? Por quê? Porque Jacó, assim como Ismael, que foi pai de 12 príncipes árabes, Jacó também foi pai de 12 filhos, amém? Então é normal a gente achar que existiam 12 tribos naquela época, só que ele teve 12 filhos, e um desses filhos, José, passou anos cativo, no Egito. Ele foi dado como morto, e quando Jacó reencontra com José, depois de anos longe da presença do seu filho, ele vai reencontrar José, e Deus levou 13 anos para tirar José do fundo de um poço, colocar ele sob o trono mais importante no mundo e poderoso naquele tempo. 13 anos que José levou escravo, rejeitado, para um homem vitorioso e um homem de governo. Assim como José, o nosso Senhor também quer nos dar uma vida vitoriosa e de governo, amém? E José teve 2 filhos, e esses 2 filhos então é colocado dentro da família de Jacó. Jacó recebe os filhos de José como seus filhos, Ele vai fazer conforme no tempo, era costume. Ele chama os meninos, coloca entre a sua coxa, e naquele momento ele vai assumir a paternidade daqueles meninos.
E a partir daquele momento, então, né, fica conhecido como casa de José, mas se tornam 2 tribos distintas, amém? Então ele teve 12 filhos, né? 12 filhos, um filho morreu de Jacó, ele assume mais os 2 filhos de José, ficando no total de 13 tribos, amém? Por isso que são 13 tribos, apesar dele ter tido apenas 12 filhos. Mas, para a gente começar a entender aquilo que Deus quer falar conosco nesse dia, é que assim como José teve uma vida de governo e vitoriosa, após apenas 12 anos de escravidão, né? 13 anos de escravidão, 13 anos sendo rejeitado, para poder assumir, né, o trono e o governo da principal nação daquele tempo. Deus também quer que nós sejamos homens e mulheres vitoriosos, amém? Deus quer que você seja um homem e uma mulher vitorioso. Deus quer que você seja um homem e uma mulher de governo. Mas como? Como você deseja chegar a essa vitória? Como você deseja conquistar esse governo, essa posição de governo, de reino? Para que você conquiste essa posição de vitória, essa posição de governo, você precisa ser como José foi. Você precisa ser um homem, uma mulher fiel a Deus, independente do tempo, independente da circunstância que você viva e que você passe. Como assim, pastora, ser como José? Alguém que até nos seus piores dias permaneceu sendo fiel a Deus. Então é muito fácil você vir à igreja e desejar vitória, e desejar governar, desejar viver o reino de Deus. Mas para isso tem alguns pré-requisitos. E para você ser como José foi, vitorioso e governar sobre nações, que é o que diz para nós Apocalipse, aquele que vencer, darei que governe comigo, com cetro de ferro as nações. Nós precisamos ser fiéis, como José foi fiel. Nós precisamos, nos nossos piores dias, ele passou por dias de muita dor, de muito sofrimento, mas ele permaneceu fiel a Deus a todo tempo. A circunstância que José viveu não mudou quem José era. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Não mudou os seus princípios, não mudou o seu caráter. Ele permaneceu fiel. Então entenda, a primeira coisa que Deus quer nos ensinar nessa noite é: até nos seus piores dias, permaneça fiel a Deus. Não negocie os princípios de Deus, não negocie o evangelho, não negocie a palavra, não negocie aquilo que Deus plantou dentro do seu coração. Vocês estão compreendendo? Diga amém. José sofreu falsas acusações, mas ele permaneceu fiel. José apanhou dos irmãos, mas ele permaneceu fiel. José foi vendido injustamente como escravo, mas ele permaneceu fiel a Deus. José foi preso injustamente, mas ele permaneceu fiel a Deus. Se esqueceram dele dentro da prisão, mas ainda assim ele permaneceu fiel a Deus. E pergunte para mim, por quê? Porque a vitória e o governo são para aqueles que permanecem fiéis até o fim. O reino de Deus é para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Não fiéis a homens, mas fiéis a Deus até o fim. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então não importa o que você vive, o que você está passando, somente seja fiel ao Senhor. Porque a sua fidelidade a Deus vai te promover. É a sua fidelidade a Deus que vai te conduzir ao reino. É a sua fidelidade a Deus que vai te conduzir a uma vida de governo. Mateus 25, versículo 21 vai dizer assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ele fala isso dentro da parábola dos talentos. E ele vai dizer para aqueles que não se esconderam, que não esconderam os talentos, ele vai dizer: servo bom e fiel.
Como você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Entra no meu reino. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então não importa a circunstância que você vive, apenas permaneça fiel a Deus até o fim. Porque a sua fidelidade vai te conduzir ao reino. A sua fidelidade vai te conduzir ao governo, vai te conduzir a uma vida vitoriosa. A tua fidelidade vai te elevar. A tua fidelidade vai te promover. A tua fidelidade vai fazer Deus tirar você da circunstância, do buraco e da vida que você vive hoje e vai te colocar para governar. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Amém, igreja? Era para estar dando glória. Porque se você comparar a sua vida que você vive hoje e uma vida que Deus tem para te dar, era para você estar glorificando a Deus. O único porém é você permanecer fiel. E essa é uma grande dificuldade que a igreja nos dias de hoje tem. Permanecer fiel a Deus. Não corromper, não vender, não negociar os princípios de Deus, a palavra de Deus, em busca dos seus próprios benefícios. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe dia D. Não existe um dia na sua vida que vai tudo ter fim. Como assim, pastora? Vai chegar um dia que nada vai ter fim? Não, porque para os eleitos de Deus, o dia do fim é o começo de uma nova vida. O que vai ser o fim para o ímpio, para nós vai ser uma vida de eternidade. O que é fim para o ímpio, para nós vai ser uma vida de reino, de governo eterno. Vocês estão entendendo? Diga amém. José foi dado como morto, foi achado depois já governando o Egito. E isso tudo porque ele permanece fiel. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então, baseado na pergunta que eu fiz no início, nós temos 13 tribos. 13 tribos, então, familiares, que se tornaram família de Jacó. Ele recebeu os meninos como sua parentela, né, como seus filhos. Então, você vai ter 13 tribos familiares e 12 tribos territoriais. Quando você vê os territórios, só são 12 tribos, porque são 13 tribos familiares e 12 tribos territoriais. Por quê? Porque uma dessas tribos não vai ter terra. Deus não vai dar terra a uma dessas tribos. E qual é a tribo que não tem terra? A tribo que Deus não entregou uma terra para que eles plantassem, para que eles colhessem, para que eles criassem gados e vivessem, sobrevivessem da terra e do gado. A única tribo que não vai ter terra vai ser a tribo de Levi. Então são 13 tribos familiares e 12 tribos territoriais. Por quê? Porque a tribo de Levi não tinha terras. A tribo de Levi ficou fora da partilha das terras. E por que a tribo de Levi não tinha terras? Não foi dado terras à tribo de Levi. Porque eles foram separados dos demais para servirem a Deus no seu santuário. Eles foram separados para Deus para servirem ao Senhor no santuário. Então eles não foi dado a eles terra, porque eles não iam trabalhar com gado, eles não iam trabalhar com agricultura, eles iam trabalhar para Deus. Vocês estão compreendendo até aqui? Diga amém. Então os levitas, que são da tribo de Levi, eles são dados ao Senhor. Eles se tornam exclusivos do Senhor. Eles se tornam então consagrados ao Senhor. Em Números 32, só para você ter a referência, quando todo Israel folga, quando todo Israel vai comer, beber, dançar, lá em adoração ao bezerro de ouro, que todo mundo faz o bezerro de ouro porque Moisés estava lá, demorando. E quando todo mundo dançava, bebia, quando todo mundo vivia, a dança, a comida, a alegria em volta da adoração do bezerro de ouro, o que Deus manda a tribo de Levi fazer? O que Ele manda o povo que estava separado, consagrado, que vivia para servir ao Senhor fazer? Deus manda os filhos de Levi, cada um tomar a sua espada, passar entre as tribos e matar o cabeça de todos aqueles que estavam adorando ao bezerro de ouro.
Eles consagram então as suas espadas ao Senhor, sujas de sangue, com o sangue dos seus próprios irmãos que eles mataram, amando do Senhor, porque eles estavam adorando um Deus pagão. E eles, como servos do Senhor, estavam ali para obedecer e servir em exclusividade ao Senhor. Descem, matam seus irmãos por conta dessa adoração, porque eles estavam fazendo aquilo que estava desagradando o coração de Deus. E naquele dia Deus os separa. Deus separa essa tribo, vai dizer: agora vocês vão servir a mim, vocês vão ser obedientes a mim e vocês vão servir ao povo. Porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós servimos os nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus, amém? É assim desde a antiguidade, é assim até os dias de hoje. Então ele fala: vocês vão servir ao povo e vão me servir. Então todas as tribos vai ter a sua terra. 12 tribos vão ter terras, cada tribo vai plantar na sua terra, cada tribo vai, construir a sua casa ali, a sua tenda, a sua família, o seu gado, menos a tribo de Levi. Então a tribo de Levi estava proibida de ter terra, porque eles vão cuidar das coisas do Senhor. Isso se tornou um decreto de Deus que não poderia mudar, que não poderia ser revogado. E essa era a economia daquele tempo, plantar, colher, criar animais. Essa era a forma com que eles sobreviviam. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Era a forma, vamos falar assim, deles fazerem dinheiro. Então era a forma deles plantar, colher, trocar a colheita, vender a colheita, se alimentar, criar o gado. E essa tribo estava então impedido de fazer tudo isso. Impedido de plantar, de colher, de ter a sua própria sobrevivência. E como que eles vão viver então, pastora? Como que eles vão subsistir? Eles então vão trabalhar para Deus, eles vão servir a Deus. E quando você serve a Deus, Deus sempre vai te recompensar. Deus não ia deixar o seu povo morrer de fome. Então Deus vai começar a cuidar de tudo para que eles também, obviamente, não viessem a falecer e morrer. Porque como? Se não planta, não come, Se não nasce, não come. Se não tem gado, não come. Mas eles trabalhavam exclusivamente para Deus. E como que eles vão viver? Essa tribo de Levi é uma tribo muito especial. Por quê? Porque é da tribo de Levi que vem o sacerdócio de Deus. É de onde vem os sacerdotes. Porque eles estavam trabalhando para Deus, trabalhando, para o Senhor, servindo a Deus. Eles não tinham outra função, outro trabalho. Eles serviam ao Senhor, amém? Então, é dessa tribo que saem os ministros de Deus, que saem os ministros do Senhor. Então entenda, Gênesis 29, versículo 34 vai dizer assim, que Levi então, essa tribo, a tribo de Levi, que nasce a partir de Levi vai ter 3 filhos, tá? E os seus filhos também vão ter muitos filhos. E desses filhos vai sair então Arão. Alguém lembra de Arão, que andava junto com Moisés, amém? Vai sair Arão, que vai ser então, se tornar os sacerdotes de Deus, amém? Gênesis 29, 34 vai dizer assim: e concebeu outra vez e deu luz a um filho, dizendo, Lia, está falando de Lia, dizendo que ela vai conceber ao Senhor. E concebeu outra vez e deu luz a um filho, dizendo, agora dessa vez se unirá o meu marido a mim. Quer dizer, se unirá no sentido de vai me amar, porque ela estava tendo filho. Lia, gerava filhos, diferente de Raquel, que ainda não gerava filhos, que ela não conseguia dar filhos, mas Lia dava. E cada vez que Lia dava filho, ela gerava para fazer com que seu marido a amasse, porque ele não amava Lia, ele amava Raquel, amém? Então vai dizer assim, e concebeu outra vez e deu luz a um filho, dizendo, agora dessa vez se unirá o meu marido a mim. Quer dizer, se unir significa ele vai me amar, porque 3 filhos tenho lhe dado, por isso chamou o seu nome de Levi. Então Levi, ele nasce com um propósito, ele nasce com o propósito de unir a esposa a seu esposo. Ele nasce com o propósito de unir o marido à sua esposa, Por isso que todo nome ele tem um significado, principalmente para os judeus. Eles não davam nomes sem fundamento aos seus filhos. Tudo tinha um porquê, tudo tinha um significado. E ela chama, esse menino de Levi,
né, para que ele então pudesse unir, né, o seu marido a ela, para que o seu marido pudesse amá-la, trazer a união do esposo com a esposa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Esse é o papel do sacerdote, amém? Esse é o papel dos ministros de Deus, unir o nosso Cristo à sua esposa, Cristo e a igreja, amém? Continua a mesma coisa, Deus continua trabalhando debaixo dos seus princípios. Os ministros de Deus continuam tendo esse mesmo propósito, que é unir, né, o marido à sua esposa, unir o cabeça à sua igreja. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Para isso servem os ministros de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Mas, mesmo assim, a palavra vai dizer que ele continua amando, né, Raquel. Mas quando chega lá em Êxodo 32, a tribo de Levi vai deixar então de ser apenas o nome do filho, vai deixar apenas de ser o nome de uma tribo familiar e vai passar a ser um adjetivo para todo aquele que tem 3 características. A partir de Êxodo 32, a tribo de Levi, né, esse entendimento do que representa a tribo de Levi, vai deixar de ser algo familiar para se tornar um adjetivo para todos aqueles que têm 3 características distintas, que é servir ao Senhor, servir ao povo e ser extremamente obediente. Então, se você serve ao Senhor, se você serve ao povo de Deus e você é extremamente obediente, você se encontra como um ministro de Deus nessa terra, amém? Então, Êxodo 6, versículo 16, vai dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Você vai compreender. Vai dizer então que Levi tinha uma grande representatividade para Deus, a importância da tribo de Levi, da sua geração. E Êxodo 6,16 vai dizer assim: esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Então vai dizer, falar agora dos filhos de Levi. Ele teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Versículo 17. Os filhos de Gerson, né, que é o primeiro filho aí de Levi, foi Libni e Simei, segundo as suas famílias. Então, ele vai ter um filho chamado Gerson, amém? E esse povo vai chamar, eles serão os levitas, chamados de gersonitas. Então, eles são levitas gersonitas. O segundo filho, né, é Coate. Então ele vai ter, e o versículo 18, e os filhos de Coate são Anrão, Izar, Hebron, Uziel. E Coate viveu 133 anos. Então, os filhos de Coate, eles são da tribo de Levi, então eles são levitas coatitas. E os filhos de Merari, que é o terceiro filho de Levi, que vai gerar os filhos Mau e Muzi, que é da onde vem os levitas, da onde vem os músicos, que trabalham dentro do templo, né? Que trabalham dentro do santuário do Senhor. Eles vão se tornar então os levitas meratitas. Então, levitas, geronitas, levitas, coatitas e levitas meranitas. Cada um tinha a sua função, amém? Cada um tinha a sua função para servir ao Senhor, para poder trabalhar para o Senhor, para servir ao povo. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Isso é história, é Bíblia, é só você ler, tá? Então, aqui, você vai começar a entender um pouco o contexto. Então, nós estamos falando da tribo de Levi, amém? Que era um dos 12 filhos de Jacó. Então, ele é o terceiro filho de Jacó com Lia. Então, de Levi nasce Gerson, Coate e Merari. Então, tem levitas agora gersonitas, tem levitas agora coatitas e levitas meratitas. E dentro dessa classe, da classe dos coatitas, né, que nós temos os levitas coatitas, vai nascer Anrão, filho de Coate. Então você vai ter então agora levita, coatita, aramita, porque ele nasceu da casa de Anrão. Então nós temos levita, coatita, aramita.
É o nome dessa família. Vai nascendo, vai botando o nome dos filhos, né? Vai aumentando o nome da tribo. É igual quando você casa. Meu nome era Juliana Petra Flash. Casei com o pastor Bruno Juliana Petra Flash em Bittencourt. E ele ainda queria botar o da Silva. Não dá, né, gente? Então vai aumentando. Então passa a ter levita, coatita, aramita. E dentro dessa casa de Anrão, né, que era um dos filhos de Coate, vai nascer Arão, aquele que andou com Moisés, que era sacerdote, né, que acompanhava Moisés. Vai nascer Anrão. Então nós temos levita, coatita, aramita, nascidos na casa de Anrão. Então essa parte da família que se tornaram os sacerdotes de Deus, não foi dos gersonitas, não foi dos meranitas, não foi dos coatitas, né, que da casa de Izar, nem da casa de Hebron, nem da casa de Uziel. Deus escolheu especificamente os filhos de Coate, que vêm da linhagem de Anrão, que Anrão teve filhos e gerou Arão, e quando nasceu Arão, ele escolheu então da linhagem de Arão para vir os sacerdotes. Então os sacerdotes de Deus, eles vêm, são levitas, coatitas, aramitas da casa de Arão, e aí sim você poderia se tornar um sacerdote de Deus, um ministro de Deus. Vocês estão compreendendo até aqui? Diga amém. Então, não era qualquer um que chegava lá, que nasceu na tribo de Levi, que chegava a ser, que ia se tornar sacerdote. Estou entendendo? Não é porque você nasceu na casa de Levi, não era porque você era da tribo de Levi, que você necessariamente se tornaria um sacerdote. Porque para você ser um sacerdote, você tinha que ser levita, coatita, aramita, nascido na casa de Arão. Amém? Então, não é de qualquer forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus sempre vai fazer uma seleção dos seus ministros. Deus sempre vai fazer uma seleção dos seus ministros, porque Ele busca ministros fiéis. Não é qualquer um que pode se tornar um ministro do Senhor. Não é qualquer um que Deus encontra confiança para Ele entregar o seu evangelho e se tornar um ministro do seu evangelho, como diz a palavra em Tessalonicenses. Então você vê, poderia ser da casa do Levi. Eu sou da casa de Levi, eu quero ser sacerdote. Deus, não. Você não pode, mesmo você tendo nascido na casa de Levi, você tinha que ser coatita, aramita, nascido da casa de Arão, para você então poder se tornar um ministro de Deus, um sacerdote de Deus, porque Deus busca os ministros fiéis, e Ele vai sempre fazer uma seleção dos seus ministros, amém? E aí, eu te expliquei tudo isso para te dizer uma coisa, que a maior parte das pessoas que não dão certo dentro da igreja é porque elas estão ocupando posições que não são delas. A maior parte das pessoas não dão certo, desistem no meio do caminho, abandonam o chamado, ou estão ocupando lugares que não são delas, que elas não foram chamadas para estar naquela posição. Elas estão ocupando posições que não são delas, e não tem como você ser fiel a Deus num lugar que nem é seu. Não tem como você ser fiel a Deus num lugar que Ele não te colocou, num lugar que Ele não te chamou para estar. Estamos indo bem? Diga amém. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Outro dia, isso é comum da gente ver, eu vi que um vídeo de um pastor dizendo que, principalmente desde a pandemia, grande parte dos pastores andam depressivos, ansiosos, largando, abandonando o ministério, desistindo do chamado, estão tristes. Mas deixa eu te falar uma coisa, só existe pastor triste, depressivo e que abandona o chamado se não tiver o chamado. Porque o pastor de verdade, ele está sempre alegre, porque a alegria dele não está em coisas, não está em circunstâncias, não está em pessoas. A alegria deles está em obedecer e ser fiel a Deus. A alegria dele está em fazer, em cumprir a vontade de Deus. Então, há uma grande massa de ministros hoje que abandonam, que deixam, que largam, estão tristes, depressivos, porque não foram chamados, estão ocupando um lugar que nunca deveria ter sido deles.
por conta de uma irresponsabilidade de outros ministros. Porque deixa eu te falar uma coisa, igreja. Quando você tem um chamado, tudo isso aqui se torna leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você tem um chamado, não é pesado. Pode ser cansativo muitas vezes porque o corpo cansa, mas não é pesado. Porque por maiores que sejam os desafios do chamado, por maiores que seja o desafio, faz parte do chamado. Faz parte do chamado passar por problemas, passar por tribulações. Mas quando você tem um chamado e entende o chamado, você entende que tudo isso é temporário. Porque a única coisa que é eterna é a glória de Deus que vem sobre nós. Em ser fiel a Deus, em permanecer obediente ao Senhor. Então, o verdadeiro homem de Deus, que foi chamado por Deus, que ocupa a posição que Deus lhe deu, ele vai para cima, irmão. Ele vai igual Davi, para cima de Golias, e não quer nem saber se a armadura não cabe, se não tem a ferramenta certa. Ele cata as pedras no caminho e taca no gigante e continua prosseguindo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque esse entendeu o chamado e está ocupando o lugar certo pelo qual ele foi chamado. Então, nunca queira ocupar um lugar que não é seu. Nunca queira ocupar um lugar que Deus não te deu, que Deus não te chamou para ocupar, porque isso vai destruir você. Nunca queira ocupar um lugar que Deus não te chamou para estar, e você não vai conseguir ser fiel até o fim se permanecer no lugar que Deus não te colocou. Porque uma hora você não vai aguentar, porque uma hora você vai paralisar, ou uma hora você vai distorcer o chamado e a palavra de Deus. E você vai se tornar um negociador do evangelho, como nós vemos por aí. E toda vez que Deus quer que a gente ocupe um lugar, nos chama para ocupar uma posição, Deus vai provar o nosso coração. Toda vez que Deus quer nos dar algo, nos entregar uma posição, nos entregar algo para que a gente assuma o compromisso e a responsabilidade com a sua obra, Ele sempre vai provar o nosso coração. Então você não pode ocupar um lugar que não é seu, porque essa vai ser a sua primeira prova. Você não pode ocupar um lugar que você não foi chamado para estar. Você não pode estar ocupando aquela posição, aquele lugar, só porque você deseja, só porque você gosta, só porque você acha que é bom, só porque você acha que é confortável para você, ou porque você deseja alcançar aí uma escala de sucesso ministerial, e você acha que precisa da posição tal para ser visto, para ganhar méritos e palmas e aplausos de homens. Só porque esse lugar vai te dar, uma posição de destaque, visibilidade, autoridade, seja lá o que for. Se você não foi chamado para ele, não ocupe esse lugar, porque uma hora você vai ter que prestar contas diante do Senhor por conta da sua infidelidade. E sabe do que você está debaixo quando você ocupa lugares que não foram feitos para você? Você está debaixo de um feitiço, e esse feitiço se chama o feitiço de Lúcifer. Essa é a síndrome de Lúcifer. O que é a síndrome de Lúcifer? Você desejar ocupar um lugar que não foi feito para você. É ele querer um lugar que não é dele. A primeira pessoa que quis um lugar que não era dele foi o diabo, quando ele quis se assentar num trono mais alto do que o trono de Deus, e se elevar ao nome e ao trono e à autoridade, ao governo mais alto que o lugar do Senhor. E todo aquele que tenta ocupar um lugar que não é seu, pelo princípio da palavra, o seu final vai ser de queda, nunca de vitória e nunca de governo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, quando você quer um lugar que Deus não te deu, que você se chamou para estar naquele lugar, mas Deus não te chamou, você está agindo igual Lúcifer. Você está debaixo da síndrome de Lúcifer. Vou dar um exemplo. Exemplos naturais. É quando a mãe quer ser a filha.
É quando a filha quer assumir o lugar da mãe dentro da casa. É quando o filho assume o papel do pai e o pai assume o papel do filho. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Isso tudo é síndrome de Lúcifer, ocupar um lugar que não é seu. Então fique atento, porque toda vez que você quer um lugar que Deus não te deu, que não é seu, que naturalmente você não foi chamado para ocupá-lo, você está debaixo da síndrome de Lúcifer. E toma cuidado para o seu fim não ser igual o dele. Porque entenda uma coisa de uma vez por todas: você não nasceu por força do acaso, igreja. Você não nasceu à toa. Você não nasceu, por força do acaso. Deus tem um plano para a sua vida, amém? E Deus preparou um lugar para você. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua função, tem o seu lugar, tem a sua posição. Cada um tem a sua medida, cada um tem a sua responsabilidade dentro da economia de Deus, dentro da administração de Deus, dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, seja como você quiser chamar. Cada um tem o seu propósito. Você não precisa desejar o lugar do outro, você não precisa ocupar o lugar do outro, basta você ser fiel no lugar que Deus te colocou. Porque Deus já preparou um lugar para todos nós. Cada um de nós tem um lugar importante, uma função importante dentro do corpo de Cristo. E é nessa posição que Deus preparou para você, desde a fundação do mundo, que você vai ser feliz, que você vai ser alegre, que você vai ser completo, que você vai ser inteiro, que você vai ser abundante. É nessa posição que tudo vai dar certo e você vai conseguir responder com fidelidade a Deus aquilo que Ele espera de você. Porque se você estiver no lugar errado, é impossível ser fiel. Porque como você vai responder a Deus com fidelidade se você não está no lugar que Ele te chamou para estar? Logo, não adianta você querer a posição dos outros. E às vezes, e algumas vezes, Deus te dá a possibilidade de assumir um lugar que não é seu, tanto acima ou quanto abaixo, para ver onde anda o seu coração. Porque a inveja ministerial é a pior de todas as invejas. Porque a inveja ministerial, ela engloba todos os sentidos da inveja. O que é inveja? É a tristeza que uma pessoa sente pela alegria do outro, amém? Então quando eu olho, ai que legal, o Gustavo, ele tem um celular bom, eu queria muito, não tenho, é inveja. Fico triste porque ele tem e eu não posso ter, isso é inveja, amém? Vocês sabem o que é inveja, amém? Sabe o que é inveja, amém? Só espero que você não seja invejoso, mas você sabe o que é inveja, amém? É a tristeza que uma pessoa sente pela alegria do... E a inveja, ela existe em 3 aspectos. A inveja, ela existe no nosso ser, no ter e no fazer. Ou seja, eu fico triste, porque uma pessoa consegue fazer algo que eu não consigo fazer. Isso é inveja, Vou dizer assim, uma pessoa consegue falar 3 idiomas e eu mal sei falar o português. E aí eu vejo o irmão que fala 3 idiomas, ele fala, além do português, ele fala inglês, espanhol, ainda fala japonês. Eu falo, caraca, japonês. E você mal fala o português e você sente inveja. Por quê? Porque você queria ser como ele. Queria também falar esse monte de língua, mas você não consegue nem falar português direito. E aí você sente inveja. Estão entendendo? Diga-me. Você fica triste porque você queria ser como aquela pessoa, fazer o que ele faz, amém? E não consegue. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. O outro nível de inveja é o quê? No ter. A pessoa tem um trabalho que eu não consigo ter. Ele tem coisas que eu não consigo ter. Ele tem um carro que eu não consigo ter. E eu vejo que ele tem um carro bom e eu não tenho um carro. E eu ando de busão e eu falo, poxa, eu queria. Poxa, fico triste porque ele tem um carro. Como que ele pode ter um carro e eu não tenho? E você fica triste. Por quê? Porque você é invejoso. E a pior de todas elas é o ser. É quando você não consegue ser alguma coisa
É quando você gostaria de ocupar uma posição, ser como aquela pessoa e você não consegue ser. Eu queria ser igual o pastor Bruno. O pastor Bruno é divertido, fala umas coisas assim na cara da gente, que a gente até ri, apanha rindo, né? E aí você não consegue, você fica triste porque Deus chamou o pastor Bruno para ser pastor de igreja e me chamou para ficar na portaria. Então você sente inveja, fica triste, porque Deus chamou ele para ser algo que não te chamou. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E por que essa é a pior das invejas? A inveja do ser. Porque é o mesmo sentimento que Caim teve por Abel. É o mesmo sentimento que Caim sentiu por Abel. Porque ele desejou ser como Abel e corresponder diante de Deus como Abel correspondia, mas ele não era. E você acha que Caim não tinha sido chamado? Tinha. Caim também tinha sido chamado. Ele só não tinha sido chamado para ser Abel. Ele foi chamado para ser Caim. Mas ele não queria ser Caim. Ele queria ser como Abel. E ele vai sentir inveja do seu irmão. Porque quando ele quis ser Abel, deu tudo errado. Então entenda uma coisa. Se você foi chamado para ser Abel, não queira ser Caim, amém? Entenda o exemplo que eu estou te dando. Se você foi chamado para ser Abel, não queira ser Caim. Se você foi chamado para ser Caim, não queira ser Abel. Se você foi chamado para ser pastor, não queira ser evangelista. Você está entendendo? Diga amém. A não ser que Deus também tenha te chamado. Você está compreendendo? Diga amém. Entenda, Caim não era mau. Ele só ficou mal depois que ele quis o lugar de Abel. Mas ele não era mau. A Bíblia não fala que ele era mau antes, que ele tinha cometido nenhum ato pavoroso como ele cometeu. Ele passa a ficar mal depois que ele deseja o lugar do seu irmão. Então Deus tem um lugar para você, amém? Vira para o seu irmão e fala: Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para você. Descansa o seu coração. Deus tem um lugar para você, irmão. Mas para isso, Ele vai provar o seu coração. Porque Deus nunca dá nada para o homem sem antes provar o coração do homem. Deus não dá nada para o homem sem antes provar o seu coração, a não ser a salvação. A única coisa que Deus nos deu sem provar o nosso coração foi a salvação. A única coisa que Ele nos dá sem nos provar até os dias de hoje, porque Ele continua salvando, amém? É a salvação, porque a salvação foi de graça e pela graça, amém? Porque não tem preço que nós poderíamos pagar pela salvação, e não tem mérito, porque nós não merecíamos ela, amém? Então a única coisa que Deus nos deu, sem provar o nosso coração, foi a salvação. Mas todas as outras coisas, inclusive o seu reino, Ele vai primeiro provar o nosso coração. Cada lugar que Ele nos coloca, cada lugar que Ele nos envia, cada lugar que Ele nos leva, Ele primeiro vai provar o nosso coração. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre vai colocar os homens à prova para saber se Ele pode entregar aquilo que Ele quer. Por isso que a palavra vai dizer que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração e dará a cada um segundo as suas obras. Segundo aquilo que está no seu coração, que se torna as suas atitudes. É como Deus vai te retribuir, sejam coisas boas ou mais. Então Deus está sempre nos provando, sondando a nossa mente, sondando o nosso coração, para saber se Ele pode nos entregar aquilo que Ele deseja, para saber se nós somos confiáveis, para saber se nós seremos fiéis. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então Deus primeiro te dá aquilo que você pode ter, e quando você é aprovado, Ele vai te dar aquilo que Ele desenhou para você.
Ele não vai te dar nada que é importante para Ele, nada que está no desenho dele, sem antes provar a fidelidade do seu coração. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Gênesis 2, versículo 18, vai dizer assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, né? Então o que Deus vai fazer para o homem? Ele vai dar ao homem uma ajudadora idônea, né? Então entenda pela lógica, olha a lógica, né? Você está lá lendo Gênesis 2, eu espero que você leia. E aí chega no versículo 18, Deus está falando: olha, não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele uma ajudadora idônea. Entenderam até aqui? Diga amém. Aí o que você acha? Você acha que no versículo seguinte Deus vai falar a respeito da varoa, amém? Porque ele falou, não é bom que o homem viva só, eu vou dar uma mulher para o homem então. Aí você espera que no próximo versículo ele continue falando a respeito da mulher que ele vai dar para o homem. Essa é a expectativa quando você lê a palavra. Só que quando você lê a palavra, essa não é a lógica seria essa. Mas Deus não anda pela lógica, Deus só anda pela sua vontade, amém? Deus não anda pela lógica do homem, Ele anda pela sua vontade. Aí vai chegar no versículo 19 de Gênesis 2, ele vai falar assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra o animal do campo. Olha só, ele está dizendo no versículo 18 que não é bom que o homem viva só, vou fazer uma mulher para o homem, amém? Chega no versículo 19, ele não desenvolve o raciocínio. Ele para esse raciocínio no versículo 18 e começa agora a falar dos animaizinhos. Aí ele fala: havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como estes lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, a todas as aves do céu, a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Pastor, o que tem a ver isso? Deus começa a falar que vai dar a mulher para o homem, porque não é bom ele ficar só. Depois chama Adão para ficar dando nome a boi, a bezerra, a galinha, a vaca, coelho. O que isso tem a ver? Qual é essa conexão? Na nossa mente não tem sentido algum, mas na mente de Deus tem todo sentido, né? Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo consegue nos levar a entender a mente do Senhor, porque a mente do Senhor é insondável e só o Espírito Santo de Deus tem acesso à mente do Senhor, amém? Então você precisa do Espírito Santo para entender aquilo que Deus está fazendo, como Deus se move e como é a vontade de Deus, como funciona a mente de Deus, porque para Deus faz todo sentido. Ele vai trazer todos os animais a Adão e Adão vai começar. Ele tem a ideia de fazer a mulher para Adão. E ao invés de ele fazer primeiro, ele vai trazer os animais para Adão dar uma olhada, começar a dar o nome aos animais. Então Adão vai começar a observar que o cavalo tem uma égua, porque ele botou o nome de cavalo, o outro ele botou o nome de égua. Ele vai ver o boi, vai dar o nome de boi, vai ver que o boi tem uma vaca e chamou ela de vaca. Vocês estão compreendendo? Aí viu lá que o macaquinho tem uma macaquinha. E ele começa a dar nome, que o leão tem uma leoa. E ele começa a observar que todo animal tem uma fêmea. E ele vai procurar, porque ele vai dizer que nesse meio todo não se achou uma mulher idônea. Vai dizer no versículo 20: e para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Significa que ao longo que ele ia colocando o nome dos animais, ele observava as fêmeas. Mas para o homem não se achava uma mulher idônea. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Isso é Gênesis básico, amém? Por que Deus fez isso? Porque quando ele vai dar nome aos animais e começa a reparar que cada animal tem uma fêmea e vê que não tem nenhuma mulher idônea, nenhum par para ele, nenhuma fêmea que se fosse compatível a ele, Deus estava observando se ele ia cometer algum tipo de bestialismo. Sabe, né? Bestialismo é quando você tem relações com animais, amém? Independente se você mora na roça e você é velho. Tá, querido? Em nome de Jesus. Meu bisavô, cascabri... Não pode. Bestialismo é pecado, amém? Então ele foi colocar o quê? Ver se
Adão ia ver aquele monte de fêmea e ia falar, também quero. Qualquer uma dessas serve. Ele não conhecia a mulher, não existia mulher, amém? Ele sabia o que era uma mulher, sim ou não? Não. Ele só viu que não tinha ninguém compatível com ele. Então Deus coloca uma prova diante de Adão, para ver se ele ia cometer um bestialismo diante dele. E se Adão cometesse bestialismo diante de Deus, Deus não faria a mulher para ele. Deus não daria a mulher para ele, com toda certeza. Deus não daria uma mulher para Adão. Mas Adão, quando olha a vaca, ele vê que a vaca não é compatível. Ele olha as outras fêmeas, ele vê que não é compatível. Ele vai dizer, não se acha mulher nenhuma idônea, nenhuma que seja compatível. Ele vai dizer assim, os ossos desses animais não são como os meus ossos. A carne desse animal não é como a minha carne. Ele vai conseguir ter essa noção, essa percepção. E eu te pergunto uma coisa, existia uma lei onde Adão morava, sim ou não? Existia lei na época de Adão, sim ou não? Não tinha lei. Não cometerás adultério, não cometerás bestialismo, não tinha lei. Não existia lei. Por que não existia lei? Porque a lei só existe por conta de uma transgressão. A lei só passa a existir por conta de quebras de princípios. E naquele momento, Adão não quebrou nenhum princípio. Então não tinha uma lei, não existia lei. Amém? Não tinha pecado no jardim. Não tinha nada, tá todo mundo, tudo paz, tudo vibes. Amém? Então não existia lei, porque a lei só existe porque há uma quebra de princípio, porque há uma transgressão, né? Quanto mais lei o Deus dá aos homens, é porque mais caído o homem tá. Quanto mais leis tem, é porque mais transgressor o homem é, mais princípios o homem quebra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Não precisava ter uma placa ali no banheiro dizendo, não jogue lixo na privada, né? Jogue lixo no lixo. Por que tem que ter uma plaquinha? Joga lixo no lixo, não joga lixo na privada. Porque tem alguém que faz, tem alguém que quebra o princípio, tem alguém sem noção. Você está entendendo? Diga amém. Como tem alguém sem noção, que não tem, né, regras de educação básica, precisa ter uma lei, então é colocada ali no banheiro. Você entendeu? Diga amém. Por isso que existe uma lei, porque tem alguém que quebra o princípio. E Adão não quebrou o princípio, então não tinha lei, não existia lei. Não tinha lei de você não pode ter relações com animais. Não. E por que Adão então nunca se deitou com nenhum animal? Porque Adão tinha bom senso. Adão tinha noção. Adão tinha raciocínio. Entenda, o que nós precisamos, igreja, não é de mais lei. O que nós precisamos é de noção, bom senso e raciocínio. Que é o que falta para a igreja hoje. Falta noção, falta raciocínio, falta bom senso. Coisas que Adão tinha até aquele momento, não precisava de Deus falar que ele não podia se deitar com os animais, porque ele viu que aquela carne não era compatível à sua carne e aqueles ossos não eram compatíveis com os seus ossos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não era necessário uma regra, porque ninguém tinha quebrado o princípio, ninguém tinha sido infiel. Adão naquele momento ainda era fiel de coração diante do Senhor. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então Adão vai lá, coloca nome em tudo que é animal, vai dizer que não se achava uma ajudadora idônea. Então Deus coloca ele à prova antes de dar a mulher para ele. E Adão passa na prova. E assim Deus então vai entregar então a mulher para ele. Assim então Deus pôde entregar a mulher que Deus tinha para ele. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Deus está sempre provando os nossos corações, a fidelidade do nosso coração, a fidelidade aos princípios de Deus, para que Ele possa então entregar aquilo que é de precioso para Deus em nossas mãos. Por isso que você não pode, e aqui eu vou abrir um parênteses, é por isso que você não pode aceitar qualquer coisa que vem na sua frente, porque o que Deus tem preparado para você depende da sua aprovação. Aquilo que Deus tem preparado para você vai depender da sua aprovação. Então, meninas, não aceite qualquer varão que chega diante de você, porque ele precisa ser provado e aprovado antes. Você precisa ser provado e aprovada antes,
para que Deus entregue aquilo que é dele nas suas mãos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então você precisa ser aprovado para que Deus te dê o que Ele quer. Para que Ele entregue então aquilo que é do seu desenho, que é do seu propósito. Então Ele sempre vai provar a fidelidade do nosso coração. Vocês estão entendendo? Diga amém. Assim como Ele provou a fidelidade do coração de Adão para entregar a mulher. Pastora, e como você sabe? Como que Deus prova os nossos corações? Deus prova os nossos corações mexendo naquilo que tem governo sobre a nossa vida. Aquilo que tem senhorio sobre a nossa vida. É como Deus vai provar os nossos corações. Porque tudo aquilo que tem autoridade sobre o homem se torna o seu Deus. Tudo aquilo que tem governo sobre você se torna o seu Deus. Então Deus vai começar a mexer com as coisas que governam a nossa vida, com aquilo que tem senhorio na nossa vida. A Bíblia, além do nosso Deus, e eu vou dar um exemplo. Além do nosso Deus, para que você entenda o que eu quero dizer, só tem um outro personagem na Bíblia que Deus chama de Senhor. Quem é? Quem é que Deus chama de Senhor na Bíblia além dele? O dinheiro, né? Só tem um Senhor, e esse é o dinheiro, que Ele vai chamar de mamon. Mamon é o quê? É o amor, é o apego que você tem pelo dinheiro. Então, o outro senhorio que Deus coloca, que Ele chama de Senhor, é o dinheiro. E Ele vai dizer que vai chamar Ele de mamon, porque mamon significa o amor e o apego que você tem ao dinheiro. É a confiança que você deposita no dinheiro. E quando você é governado por mamon, ele se torna então a sua autoridade. Ele se torna o seu Deus, porque é esse Senhor que vai guiar a sua vida. Ele vai dizer o que você faz, deixa de fazer, o que você pode, o que você não pode. Ele que vai colocar os limites sobre a sua vida e não Deus. Porque Ele se tornou o seu Deus. O dinheiro se tornou o seu Deus. Você está conseguindo entender? Diga amém. Eu vou dar um exemplo, né? Uma coisa que a gente escuta falar nos dias de hoje, porque os dias de hoje está difícil financeiramente, assim, tudo caro. Quando a pessoa fala assim, eu não vou ter outro filho, porque está muito caro ter um filho. Escola está cara, educação é cara, roupa é caro. Então eu não vou ter outro filho, porque está muito caro, tem muito custo. Isso significa o quê? Que o dinheiro está definindo quantos filhos você vai ter. Significa que o dinheiro é o seu Senhor. Porque você não está pautado naquilo que Deus quer para a sua vida, naquilo que Deus planejou na sua vida, porque o dinheiro se tornou o seu Senhor. Ele se tornou o seu Deus. Então o dinheiro vai dizer quantos filhos você vai ter. Você está compreendendo? Diga amém. Então ele se torna o seu Senhor porque ele vai governar a sua vida. E assim é com tudo que toma o lugar de Deus na sua vida, que se torna governo na sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser lugares, pode ser pessoas, pode ser seu trabalho, que podem tomar o seu lugar, tomar o lugar de Deus na sua vida, que vão gerir a sua vida, vão governar a sua vida. Pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser seu marido, pode ser seus filhos. Seu amor e seu apego pode ser tão grande por eles, que eles se tornaram o seu Senhor, e você abandona o senhorio de Deus, e eles passam a guiar e reger a sua vida. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, como que Deus provou o coração do povo de Israel? Como Deus vai provar o coração de Israel? Lembra que a gente estava falando que Levi não tinha? A tribo de Levi não tinha terras. Não podia plantar, não podia colher, não podia ter gados. Eles estavam separados para servir exclusivamente ao Senhor. Toda a tribo de Levi, seja de qual geração você fosse, você foi chamado para servir ao Senhor, cada um em sua área, cada um em sua função. E eles não tinham terra. Eles ficavam aonde? Espalhados pelas outras tribos. Eles moravam espalhados pelas outras tribos e trabalhavam dentro do santuário, servindo a Deus, servindo ao povo, obedecendo a Deus, obedecendo a voz de Deus, fazendo aquilo que Deus mandava. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, como que Deus vai provar o coração de toda Israel, de todas as outras 12 tribos? Como? Se ele não deixou nada para a tribo de Levi,
Ele vai provar o coração de toda a tribo, por quê? Porque ficou a cargo das outras tribos sustentarem a tribo de Levi. Ficou dado às outras 12 tribos, a sustentarem, a pagar os levitas para trabalharem no santuário de Deus. Eles tinham que tirar 10% daquilo que eles colhiam do seu gado e entregar na mão dos levitas, e entregar na mão dos sacerdotes. Porque ficou a cargo do povo sustentar os ministros de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Isso é desde a separação das tribos. Desde que Jacó separou as tribos. E Deus chamou a tribo de Levi. Muito antes da lei. Vocês estão entendendo? Diga amém. E Deus chama então o povo, o restante do povo, para sustentar a tribo de Levi, sustentar aqueles que trabalhavam exclusivamente para o Senhor, exclusivamente para Deus, para servir ao povo, em obediência a Deus. Então, ele vai dar uma ordem, que os levitas não podiam ter terras, e ele vai dar outra ordem, que o povo então tinha que retirar 10% da sua colheita, do seu gado, e entregar na mão dos levitas, para serem o seu sustento. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque quando Deus dá uma ordem, Ele espera obediência e fidelidade. Então assim que Ele vai provar o coração do seu povo, se eles vão permanecer fiéis, obedientes à ordem que Deus deu. Porque Deus não deu uma sugestão, Ele deu uma ordem. Porque Deus não sugere nada, Deus só ordena. Desde o princípio, Deus só ordena todas as coisas. O homem veio para desordenar com o pecado, mas a única coisa que Deus faz é trazer ordem. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Ele traz ordem e ordena. Porque Deus, então, quando dá uma ordem, Ele espera que o seu povo obedeça e seja fiel à ordem de Deus. Está lá em Números 18, se você quiser ler depois. Números 18, versículo 23, vai falar dessa ordem que Ele vai dar para os levitas e vai dar para o restante das tribos. Então Deus definiu então isso. Os levitas não podem ter terras porque são exclusivos meus. Estão consagrados a me servir e não podem fazer outra coisa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E o povo então vai sustentá-los. Eles não vão trabalhar na terra, eles não vão trabalhar na agricultura, eles não vão trabalhar com o gado. Eles são exclusivos meus. E Deus está procurando aqueles que vão permanecer fiéis. Vou dar um exemplo. Uma das grandes provas de Deus sobre o povo é quando Ele nos ensina, olha para mim, a ser totalmente dependente dEle. Essa é uma das maiores provas que Deus faz com seus filhos, que somos nós. Nos ensinar a sermos totalmente dependentes de Deus. Porque o que a gente aprende ao longo da nossa vida é ser dependente do dinheiro, é ser dependente do nosso trabalho. A gente já cresce sendo dependente de homens, porque você já nasce dependente da sua mãe e do seu pai, amém? Ai, besteira, eu não tive pai. Da sua mãe. Ai, eu não tive mãe, da sua avó, do seu tio. Você dependeu do ser humano, amém? O homem depende de outro ser humano, amém? Você já aprende a nascer dependente do outro. Mas chega uma hora que você tem que conquistar a sua independência, amém? Não é normal um homem, uma mulher de 30 anos depender do seu pai e da sua mãe. Porque 30 anos é um ano de maturidade. Ele já deveria ser maduro, ter sua casa, sua família e pagar suas contas. Porque chega a maturidade para todos, amém? O tempo de você ser dependente de homens tem início e fim. Mas o tempo de ser dependente de Deus nunca tem fim. Então você aprende, você começa sendo dependente. Quando você amadurece, e os que amadurecem aprendem a ser independentes. E Deus vai te ensinar que você não pode trabalhar como os homens trabalham, que com Ele é diferente. E você tem que ser dependente de Deus a sua vida inteira. E Ele vai trabalhar em nós, essa é uma maior das provas, é a nossa dependência dEle. E aí Ele vai ver
se o nosso coração vai permanecer fiel até quando quem estiver à nossa volta não for fiel. Ele vai ver se o nosso coração vai permanecer fiel, mesmo que você não tenha o que comer, o que beber e o que vestir. Ele vai ver se você vai permanecer fiel, se você não tiver como ter recursos para se sustentar. E ele vai ver se você vai permanecer fiel até o fim. Por isso que Mateus 6 vai dizer: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e assim as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que há de comer, beber ou vestir. Não fui eu que tão lindamente vesti os lírios do campo? Como posso eu não vestir os meus filhos? Porque quando Deus nos faz e nos ensina a ser dependentes e a nos desprender de qualquer coisa que possa nos governar, porque esse é o ensinamento da dependência de Deus. Ensinar que nada pode nos governar a não ser Ele. Só Ele pode ter governo e autoridade sobre nós. Eu não posso ter confiança em dinheiro, confiança em trabalho, confiança em homens, porque tudo é temporário. A única coisa que é eterna é o Senhor, e a nossa confiança e a nossa dependência tem que estar nele. Mas é difícil largar. É difícil o homem conseguir largar e não ser totalmente dependente de Deus, porque ele sempre vai pensar no dia de amanhã. Ele sempre vai pensar no dia que pode faltar. E Deus está pensando: se eu sou tudo, como pode te faltar alguma coisa? E Deus vai provar o nosso coração, se nós vamos permanecer fiéis enquanto formos dependentes dele. E assim ele fez com a tribo de Levi. Será que eles vão permanecer fiéis, mesmo se os outros não forem fiéis? Se os outros não dessem o dinheiro, se os outros não dessem o alimento, se os outros não dessem o gado, como eles iam se sustentar? Porque eles não tinham terras. Então Deus está sempre provando o coração e a fidelidade dos seus ministros, amém? Vocês estão compreendendo? Diga amém. E eu tenho uma notícia para te dar. Diga qual? A palavra vai dizer no novo pacto que todos nós fomos feitos ministros de Deus. Todos nós nos tornamos ministros de Deus, servos de Deus, chamados para servi-lo. A sua nova vida, na nova aliança, não foi para você viver a sua vida da sua forma, da sua maneira, a sua moda. A nova vida que te foi dada foi para te tornar um ministro de Deus, um servo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, Deus vai provar o coração daqueles homens, que mesmo que eles não recebessem nada, se eles iam permanecer fiéis, servindo ao Senhor. E Ele vai provar o coração do povo. Como? Porque o povo podia abandonar os levitas, podia deixar eles morrendo de fome. Eles podiam pensar: eu tenho minha terra, eu tenho o meu gado, eu tenho o meu alimento. Então Deus prova os levitas, mas também prova a fidelidade do coração do seu povo, vendo se eles iam cumprir com aquilo que Deus tinha mandado e ordenado eles fazerem, que é sustentar os ministros do Senhor, aqueles que não possuíam terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Deus não muda. Deus é imutável. Esse é um dos grandes atributos de Deus. Deus é imutável. A Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Se Deus não muda, então aquilo que Deus pensava há 5.000 anos, Ele continua pensando. Aquilo que desagradava a Deus há 2.000 anos, continua desagradando. Aquilo que agrada a Deus há 1.000 anos atrás, continua agradando. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então aquilo que desagradava a Deus, seja há 10 anos, há 20 anos, há um dia, há 5.000 anos, continua desagradando a Deus. Por quê? Porque Deus é imutável. A palavra diz que nele não há mudança, nem sombra de variação.
Aquilo que agrada o coração de Deus, continua agradando o coração de Deus até hoje. Então a maneira de Deus lidar com as coisas também não muda. Os princípios de Deus também não muda. O desenho de Deus também não muda. A única coisa que muda é o contexto, é o tempo, as estações que mudam, as épocas, a cultura, né? A sociedade muda, amém? Nós vemos evolução nisso, na cultura, na sociedade. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mas Deus continua imutável. Muda a política, muda a religião. Cada um tem seu povo, cada um tem sua nação, cada um tem seu calendário, cada um tem seu tempo. Mas Deus vai continuar agindo dentro dos seus princípios. Ele vai agir dentro do tempo, dentro da cultura, dentro da sociedade, cada um dentro do seu tempo e da sua forma. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mas os princípios de Deus são imutáveis e Ele continua buscando um povo fiel e obediente, que obedece às suas ordens, que não quebra princípios, que não negocia os princípios de Deus. Quando Deus nos chama para ser igreja, Ele nos chama para continuarmos sermos ministros fiéis a Deus. E quando Deus nos chama para ser igreja, Ele nos chama para cuidar. Ele nos chama para cuidar do povo. Ainda Ele nos chama para esse serviço, para servir a Deus, servir ao povo e ser obediente e fiel a Deus até o fim. Ele nos chama ainda para continuar cuidando do seu povo, cuidando dos seus, cuidando daqueles que ainda nem sabem que são seus, mas Ele sabe. Quando Deus nos chama como igreja, Ele continua nos chamando, tanto como os levitas para serem ministros de Deus, quanto como o restante do povo para cuidar do povo de Deus. Nós cuidamos primeiro daqueles que não têm Jesus, que não conhecem o Senhor. Então todo o nosso esforço é para evangelizar, para trazer vidas ao Senhor, amém? Para chamar pessoas para conhecer um evangelho verdadeiro, para conhecer o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar uma nova vida e uma vida abundante, amém? O nosso primeiro esforço é para livrar nossos irmãos da condenação, da morte, do inferno, do engano, para mostrá-los que Deus tem uma vida eterna para eles, uma vida abundante, por meio da pregação do evangelho. Vocês estão entendendo? Diga amém. Essa é a maneira que Deus vai provar os nossos corações todos os dias. Por quê, pastora? Porque a mensagem ainda é essa: ide, pregai o evangelho, faça discípulos de todas as nações, sejam meus embaixadores, sejam meus reconciliadores, cuidem do meu povo. O chamado continua sendo o mesmo. Você consegue compreender? O tempo mudou, a época mudou, a forma, né, de quem eles cuidavam mudou, mas o princípio é o mesmo. Deus nos chama para o cuidado, Deus nos chama para resgatar pessoas, Deus nos chama para cuidar dessas pessoas, Deus nos chama para ser reconciliadores daqueles que estão perdidos para com Deus novamente. Ele vai falar: igreja, vai cuidar dos perdidos, porque os que estão perdidos, eles não possuem terra e não possuem herança, mas eu tenho uma boa terra, eu tenho uma herança para eles. O chamado ainda é esse. Eles acham que tem terra, mas eles não têm terra, porque eles andam perdidos e errantes nesse mundo. Mas eu tenho um reino para dar a eles, eu tenho terra para dar a eles. Eles continuam perdidos, achando que são abastados, que têm todas as coisas, mas eles não têm nada, são pobres, miseráveis, cegos e nus. Mas eu tenho uma herança para compartilhar com eles. E nós somos chamados para esse cuidado. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Isso é ser igreja. Mudou no tempo, mudou a tribo, mas a igreja do Senhor continua com o mesmo propósito, com o mesmo chamado: cuidar dos que estão perdidos,
Cuidar dos que estão sem herança e sem terra, para que eles tenham terra, para que eles tenham um lugar de habitação, para que eles tenham uma herança, para que eles tenham uma vida eterna. O nosso chamado continua sendo assim como do povo, sustentar a casa de Deus, sustentar a obra do Senhor, sustentar os seus ministros. Estão entendendo? Diga amém. Para a expansão do reino. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Muda o tempo, muda o povo, muda a cultura, mas o princípio de Deus é inquebrável. Os princípios de Deus são imutáveis, assim como Ele é. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então preste atenção. Quando as coisas passam a ser mais importantes do que as pessoas, você não entendeu o que é ser igreja, o que é ser fiel e o que é evangelho. Como você acha que Deus vê isso? Você dá mais importância para coisas do que para pessoas. Você dá mais importância para o seu sucesso, para os seus interesses pessoais, para coisas momentâneas, para a satisfação de desejos pessoais, do que com pessoas, do que com o reino. Se o objetivo de Deus é tirar as pessoas da condenação, se é alcançar, o seu objetivo de Deus é alcançar os seus eleitos, que é alcançar toda a sua família, que é alcançar todos os escolhidos de Deus nos 4 cantos dessa terra, e você foi chamado para pregar o evangelho do reino até os confins da terra, para que Jesus volte. Como você pode achar que coisas são mais importantes do que pessoas? Como você pode achar que há alguma coisa mais importante do que investir no reino de Deus, do que ser fiel a Deus, do que servir ao Senhor, servir ao seu povo e ser obediente e fiel a Deus até o fim? O que nós vemos hoje na igreja? O que nós fazemos? Nós nos acomodamos. Deixamos de evangelizar, deixamos de implantar igrejas, deixaram de levar o evangelho porque é mais cômodo. Se tornou mais cômodo ajuntar tesouro nessa terra do que ajuntar tesouro no céu. Se tornou mais cômodo valorizar coisas, lugares, prédios, do que valorizar pessoas. Se tornou mais prazeroso cuidar daquilo que é do seu interesse do que cuidar dos interesses de Deus. Mas Deus prova o nosso coração a todo tempo, para saber verdadeiramente aonde está o nosso coração e se você é fiel e confiável para aquilo que Deus tem. Porque para Deus o evangelho não é uma brincadeira. O evangelho se trata de reunir a família dele por meio da reconciliação que há em Cristo pelo seu sangue, no poder que há pela sua palavra. Vocês estão entendendo? Diga amém. 1 Tessalonicenses 2, como eu mencionei mais cedo, vai dizer assim: pois a nossa exortação não tem origem no erro e nem motivos impuros. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o seu evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então Deus prova o nosso coração, e por ter sido achado confiável, ou seja, fiel, Ele então nos confia o seu evangelho, mas não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, para servir a Deus. E servir a Deus é também servir ao seu povo, é servir em obediência. Estão compreendendo? Diga bem. E eu fico pensando, como que Deus pode confiar mais riqueza em sua mão, mais prosperidade, mais coisas, se toda vez que Ele te dá riquezas, se toda vez que Ele te dá recursos, seja de qual forma Ele for, porque recurso não é só dinheiro, recurso é o seu tempo, recurso é a sua saúde é um recurso para Deus, o seu tempo é um recurso para Deus, e o tempo então é um recurso mais precioso que o dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata, mas o seu tempo nessa terra é totalmente limitado. Então Deus dá riquezas, Deus te dá recursos, e como que Ele pode te confiar mais recursos?
Se você pensa mais em você do que nos outros. Se você pensa mais em si mesmo do que nos outros. Se você pensa mais em agradar a si mesmo do que agradar a vontade de Deus. Se você é mais fiel a você mesmo do que você é fiel a Deus. E isso vai limitando a ação de Deus sobre a nossa vida. Porque a palavra diz assim em Filipenses 3:17: irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois como lhes disse repetidas vezes, e agora repito em lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Sigam o padrão que lhe foi apresentado. O padrão é Cristo. O padrão é o Evangelho, amém? É Cristo. Então siga o padrão, siga a verdade. Mas eu te digo, com lágrimas dessa vez, que muitos vivem, muitos mesmo conhecendo a palavra, continuam vivendo como inimigos da cruz. Ou seja, inimigos da cruz de Cristo é aquele que se preocupa só com o seu ventre, aquele que se preocupa só consigo mesmo e não com seus próprios interesses, porque está escrito no versículo 19 de Filipenses 3. Vai continuar dizendo assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o seu estômago. O seu Deus, o seu governo, aquilo que governa eles é o seu estômago, é o seu ventre, e tem orgulho do que é vergonhoso, e só pensam nas coisas que são terrenas. Esses são os inimigos da cruz. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo o padrão que é Cristo, tem orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas dessa terra. O seu Deus, aquilo que governa deles, é o seu próprio ventre. O que significa isso? São seus próprios interesses, são seus próprios desejos. É isso que governa o homem caído, um inimigo da cruz. Porque a cruz de Cristo, ela me faz necessariamente olhar para além de mim mesmo. É isso que a cruz de Cristo faz conosco. Quando você é transpassado pela cruz de Cristo, ela te faz olhar além de você mesmo. Ela te faz olhar como Cristo olha. E Ele não olhou para si antes e entregou a sua própria vida por nós. Ele não pensou em si, não pensou na sua dor, não pensou nos flagelos, não pensou em nada. Não pensou que naquele momento de cruz Ele estaria recebendo no seu corpo toda a ira de Deus que tinha sobre nós, sobre a vida dele. Carregou sobre Ele nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. E mesmo assim, Ele não pensou nele. Ele pensou em nós. Ele pensou no próximo, porque é isso que a cruz faz, nos faz olhar para além de nós. Eu tenho que olhar para o próximo, eu tenho que olhar para o propósito, eu tenho que olhar para o bem maior, que é o plano de Deus, o propósito de Deus. Eu tenho que olhar para aquilo que vai além de mim mesmo. Porque não é sobre mim, não é sobre você. O chamado não é sobre nós. Nós somos chamados para servir a outros, para servir a Deus, para servir ao corpo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Você não foi chamado para o seu benefício, para a sua edificação da sua própria torre de Babel. Você foi chamado para edificar o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E a cruz de Cristo nos faz olhar além de nós, a olhar como Deus olha, a olhar o seu propósito, a olhar o que Deus quer de mim, para que Ele possa nos confiar os seus bens, para que Ele possa nos confiar, como nós lemos o seu Evangelho, para que Ele possa nos confiar a sua vida. E eu preciso responder a Deus, eu preciso responder a Deus ao meu chamado, eu preciso responder a Deus ao chamado que Ele me deu, de forma fiel e verdadeira. Chega de uma igreja infiel, que esconde os talentos e coloca a culpa no seu Senhor, por conta da sua própria infidelidade. Como eu disse, a salvação Deus nos deu pela graça e por graça, amém? Mas para reinar, Deus vai provar a nossa fidelidade. Para reinar,
Deus vai provar o quanto nós somos fiéis. E Ele faz isso desde Gênesis. Ele fez com Adão, Ele fez com Jacó, Ele fez com José, Ele fez com Moisés, Ele fez com as tribos. De Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre provando o coração dos homens. Ele está sempre provando a nossa fidelidade. E só os fiéis ao Senhor, que têm um coração íntegro, um coração fiel, irão reinar com Cristo. Só esses vão viver o reino de Deus. Só esses vão reinar. Quando Jesus voltar e estabelecer o reino dos céus nessa terra, só os fiéis, os que permanecerem fiéis, vão reinar com Ele. Não tem lugar para infiéis no reino de Deus. E Deus prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. Deus prova a nossa generosidade. Deus prova a nossa capacidade do quanto nós temos de ser um coração doador. E um coração doador, você doa o seu tempo, você doa o seu dinheiro, você doa os seus recursos. Às vezes você doa o seu espaço, a sua casa. Você nasceu para ser um coração generoso, um coração doador, um coração que serve, um coração que pensa além de si mesmo, mas pensa nos outros. Um coração que consegue pensar na dor do outro, que consegue pensar na fome do outro, que consegue abrir mão do seu conforto para alcançar mais uma vida, mesmo que seja mais uma vida, ainda assim é importante para o Senhor. Seja sincero com seu coração, porque Deus está nos provando essa noite. Deixa eu te falar o que Deus falou comigo. Deus está provando o nosso coração nessa noite para uma nova estação. Abril entra uma nova estação. E Deus está provando o nosso coração. Deus nos chamou desde a virada do ano. Primeiro Ele, antes da virada, nos ensinou a tomar a nossa cruz, a viver uma vida crucificada. E nos chamou para um despertar. Um despertar como nunca Ele nos chamou para despertar. E agora, quando março vai se findando, vai se cessar uma das estações de Deus. Porque Deus tem 3 estações de 4, que formam 12 meses, tá? É só para explicar, mas está se fechando uma estação e abril começa uma nova estação. E Ele está sondando mente e corações essa noite. Porque Ele está chamando uma igreja fiel. Porque nós fomos chamados para sermos reconciliadores de Cristo com aqueles que estão perdidos. Mas também fomos chamados para trazer o reino de Deus para essa terra. Fomos chamados para fazer a vontade de Deus. E só um homem fiel consegue fazer a vontade de Deus. Só um homem fiel consegue viver o reino nessa terra, porque só os fiéis reinam. Então, seja qual for o seu problema, seja o que você estiver passando, permaneça fiel até o fim. Não arrume desculpas para a sua escassez. Não arrume desculpas para a sua própria ganância. Em toda a nossa falta de generosidade, Deus está vendo a nossa infidelidade. Em toda a nossa falta de generosidade, seja com dinheiro, com recursos, com tempo, com a nossa própria vida, Deus, a única coisa que Deus está enxergando é a nossa infidelidade. Porque a generosidade e a fidelidade não é um problema teológico, é um problema de coração. Não é um problema da teologia. A generosidade quanto à fidelidade não é um problema teológico, é um problema só de coração. Aonde está o seu coração? E que natureza você tem? Porque Deus é dono de tudo, amém? Deus é o seu Senhor, diga amém. Se Ele é o seu Senhor, está dizendo que Ele governa a sua vida. Se Ele é o seu Senhor, está dizendo que Ele é dono de tudo.
E se Ele é dono de tudo, não é nada seu, é tudo dele. E como você pode dizer que algo é seu? É óbvio. E aí eu vou dar um exemplo que é o que muito pega dentro da igreja evangélica. As pessoas discutem até hoje a questão do dízimo, que para nós não é um problema, amém? Nós sabemos que o dízimo vem antes da lei, amém? Mas até hoje nós vemos dentro das igrejas o problema em dizimar, a discussão teológica, se é da lei, se não é da lei, se é para dizimar, se não é para dizimar. E o nosso problema, como eu disse, não é com a teologia, é com a fidelidade que há no nosso coração em não quebrar os princípios de Deus. Porque dízimo é um princípio de Deus, ofertar é um princípio de Deus, primícias é um princípio de Deus. Então, é óbvio que você pode até dizer: Deus não quer o meu dízimo. Não. Deus não quer só o seu dízimo, Ele quer tudo, porque é tudo dele. Não é que Deus não queira o seu dízimo, Ele não quer só o seu dízimo, porque o 10% está instituído desde sempre. Foi dado para a tribo de Levi, o povo tinha que dar 10% para os ministros, para os sacerdotes. Eles tinham que dizimar. Então Deus não quer só o seu dízimo, porque hoje você entende que Deus não é só uma coisa, Deus é tudo na sua vida. Deus é dono de tudo. Então é óbvio que Ele não quer o seu dízimo. Ele não quer só o seu dízimo, Ele quer tudo. Ele quer tudo, porque você é dele. Você é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família pertence a Deus, os seus filhos pertencem a Deus, os seus recursos pertencem a Deus, o seu tempo pertence a Deus, a sua saúde pertence a Deus, tudo que você tem pertence a Deus. Então, entenda uma coisa: tudo que nós temos é de Deus, amém? Então, se Ele pede 10, eu dou 10. Se Ele pede 20, eu dou 20. Se Ele pede 50, eu dou 50. E se Ele pede tudo, eu dou tudo. Por quê, pastora? Porque não é nada meu, é tudo dele. Se Ele me pede todo o meu tempo é dele. Se Ele me pede a minha casa é dele. Se Ele pede meus bens são deles. Se Ele está pedindo dízimo, o dízimo é dele. É tudo dele. Se hoje Ele pediu 10, amanhã Ele pediu mais, é dele. Quem é você para dizer não? Só um coração infiel nega aquilo que é de Deus a Deus. Só um coração infiel nega a Deus aquilo que é dele. Seja fiel à voz de Deus. Seja fiel a tudo aquilo que Ele te pedir. Permaneça fiel ao Senhor. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque tudo é dele. Você está aqui respirando. Por quê? Porque tudo é dele. Porque se decidir, não quero mais, acabou. Se Ele decidir, amanhã não quero mais, que você respire, acabou. Ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. É muito mais profundo do que dizimar, do que devolver a Deus aquilo que é dele. É muito mais profundo do que você dar um domingo para Deus. É muito mais profundo do que você ir a uma célula e um discipulado. É tudo dele. Se Ele desejar encerrar a sua vida amanhã, você não vai mais viver amanhã, porque a sua vida pertence a Ele. Então, seja fiel. Seja fiel ao propósito. Seja fiel à vontade de Deus. Seja fiel à sua palavra. É o que Ele deseja encontrar em nós: fidelidade, comprometimento. É isso que Deus deseja encontrar na sua igreja. Uma igreja fiel, uma igreja comprometida, uma igreja disposta. E Ele vai provar os nossos corações para encontrar essa fidelidade dentro do seu coração. Nada é meu, é tudo dele. Entenderam? Diga amém.
Então fique de pé. Fique de pé.